Olá pessoal, sou o seu professor de Física e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre associação de resistores em série. Vamos entender como isso acontece e quais são os valores envolvidos. E a primeira coisa que nós devemos entender é que uma associação de resistores é uma junção de resistores numa determinada ordem que seja ligada a dois terminais, da qual onde entra uma corrente que ela vai ser distribuída na minha associação e depois ela vai sair do nosso circuito. Vamos entender isso? Vem comigo. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. Veja a nossa representação de uma associação de resistores, onde nós temos dois terminais, um terminal A e um terminal B, onde vai fluir uma corrente elétrica. E a consequência para que isso aconteça é necessário que a gente aplique uma tensão entre esses dois terminais, ou seja, entre A e o B, o qual ele vai percorrer uma corrente elétrica, corrente essa que eu estou chamando de corrente total. Quando ele chegar aqui, essa corrente vai distribuir nesses três resistores, certo? E passando neste último resistor, onde nós temos a corrente de saída, que eu vou chamar ela de corrente também de total, certo? Mais à frente eu vou estar identificando, pessoal, como se comporta uma corrente elétrica para uma associação em série e paralela. Aqui nós estamos entendendo de início o que é uma associação de resistores. Que fique bem claro isso para vocês. Então nós vamos representar no terminal A uma tensão maior, ligando ao polo positivo desse gerador. Por outro lado, no terminal B, nós vamos ligar um potencial menor, que será o polo negativo desse gerador. Isso aqui pode ser um exemplo bem clássico mesmo, uma pilha, uma bateria e etc, certo? Então, ao ligar esses dois polos, a tensão entre o terminal A e B da minha associação vai ser a diferença entre esses dois polos. Ou seja, a tensão de AB vai ser a tensão de A, que é a tensão maior, menos a tensão menor. Na hora que a gente for aplicar essa tensão, ela passa pela nossa associação e uma corrente elétrica também. Pessoal, quando nós temos uma associação, ela vai possuir o que nós chamamos de resistência equivalente. O que significa isso? Significa aquela resistência que a gente pode substituir colocando no lugar de todas essas resistências do meu circuito em apenas uma. Ou seja, nós tiramos todas essas resistências e representamos apenas uma para o nosso circuito. Entretanto, para a gente fazer isso, é necessário a gente seguir alguns critérios. E o primeiro critério é que deve se manter a mesma tensão que havia antes e a mesma corrente. Logo, nós temos que a resistência equivalente é a razão entre a tensão de A e B pela corrente de A e B. Chama a atenção aqui de vocês para uma situação, pessoal. Veja bem, se a gente tiver a mesma tensão e a mesma corrente, e a gente acaba também tendo a mesma potência. Ou seja, a resistência equivalente é aquela que vai gastar a mesma quantidade de energia que toda a associação junta. Simples assim. Essa é a nossa representação de uma resistência equivalente. Ou seja, meus jovens, essas resistências desse circuito aqui, do qual eu apresentei para vocês, nós podemos dizer que são 4 resistências. Eu peguei essas 4 resistências e coloquei em apenas uma resistência. Isso é uma resistência equivalente. Bom,
Agora nós já temos condições de discutir uma associação em série. Então veja que nós temos aqui um terminal A e um terminal B. E o princípio dessa consequência desse circuito em série é que a corrente elétrica que entra de um lado da minha associação em série é a mesma que vai sair do outro lado. É a mesma que passa por cada um desses três resistores. Resistores que eu estou representando por R1, R2 e R3. Agora, vamos ligar nossa associação a um gerador de tensão, que nós vamos representar por uma bateria. E para isso, nós vamos aplicar uma DDP. O que é uma DDP? Diferença de potencial, certo? Então, nós temos um polo positivo para o potencial maior e um polo negativo para um potencial menor. E é aquele que está ligado ao polo negativo. Sendo assim, nós temos uma diferença de potencial nesses terminais dessa minha associação. Mas a corrente que está entrando de um lado é o mesmo que está passando por R1, R2 e R3. E que acaba saindo do outro lado da minha associação, ok? Agora nós vamos ver como se comporta as tensões elétricas aplicadas a cada um desses resistores. Enquanto a minha corrente ela é a mesma em cada um dos resistores, por outro lado, a minha tensão elétrica ela vai ser distribuída entre os meus resistores. Mas te falo aqui, pessoal, não necessariamente iguais, tá bom? Vejam bem, a tensão nos terminais da minha associação, que é a tensão de AB, que é esse cara aqui, ó, entre os dois terminais, que também estou representando aqui, certo? Nós podemos dizer que a tensão aqui, que está entre A e C, eu vou representar por tensão 1 é igual a tensão A menos a tensão C. A mesma coisa eu vou fazer aqui uma tensão 2, que vai ser a tensão C menos a tensão D. E por último nós temos uma tensão 3, que vai ser a tensão D menos a tensão B, ok? Bom, agora basta a gente pegar esse carinha aqui, ó, e somar que a tensão A1 mais a tensão 2 mais a tensão 3 é igual... Quem é a tensão 1, pessoal? A tensão A menos a tensão C. Quem é a tensão 2? A tensão C menos a tensão D. Quem é a tensão 3? A tensão D menos a tensão B. Podemos aqui cortar alguns carinhas aqui. Ou seja, a tensão C com C, a tensão D e com a tensão D. Então, nós temos que a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3 é igual a tensão de A menos a tensão de B. E lembrando que a tensão de AB é igual a tensão de A menos a tensão de B. Ou seja, a tensão de AB é igual a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Simples assim. Percebam que cada resistor pode apresentar uma tensão diferente. E pela primeira lei de Ohm, nós temos que a tensão é o produto da minha resistência vezes a sua corrente. E para a nossa tensão 1, nós temos a resistência 1 vezes a sua corrente total. A mesma coisa para a tensão 2, que é igual a resistência 2 vezes a corrente total e a tensão 3 vezes a resistência 3 vezes a sua corrente total. Mas sabemos também que a corrente 1 é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. Ou seja, é a corrente que está entre o terminal entre A e B. Melhor dizendo, elas não mudam, não é isso mesmo?
Portanto, aquele que tiver uma maior resistência estará sujeito a uma maior tensão. E isso nos indica que quando a gente associa os resistores em série, aquele de maior valor da sua resistência elétrica, ele vai ter uma maior tensão em seus terminais. Outra coisa interessante é que cada resistor vai apresentar uma potência diferente, ok? Meu jovem, lembrando que resistor ele foi fabricado para transformar energia elétrica em forma de energia térmica. Portanto, aquele que tiver uma maior resistência elétrica vai ter uma maior tensão. E tendo uma maior tensão, ele vai ter uma maior potência. Logo, o resistor de maior resistência vai ser aquele que vai ter uma maior potência. Alguns podem estar se pensando, seria aquele que terá maior brilho? Te falo, meu jovem, exatamente isso. Potência está relacionado ao brilho, certo? Ao brilho da lâmpada. Veja a nossa situação onde nós temos uma potência 1, a tensão 1 e a corrente. Potência 2, tensão 2 e total, o I2. E a potência 3 é a tensão 3 e a corrente total, o I3. Como sabemos que todos têm a mesma corrente, esse é o fato de eu estar falando que é a corrente total, pessoal. O que vai diferenciar a minha potência elétrica de uma potência do outro é a minha tensão. Ou seja, quem apresentar maior tensão aplicada aos terminais vai ter uma maior potência dissipada termicamente. Agora, pessoal, vamos determinar a resistência equivalente do nosso circuito. Sabemos que a resistência equivalente é a tensão entre A e B dividido pela corrente de A e B do meu terminal, é isso? Sendo assim, a nossa resistência equivalente é a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3 dividido pela sua corrente entre os nossos terminais, que é de A e B. Mas, quem é a tensão 1? Resistência 1 e a corrente total. Tensão 2, resistência 2, corrente total. Tensão 3, resistência 3 e a corrente total. Lembrando que a corrente não muda, pessoal. Em uma associação em série, a corrente que passa pelo meu resistor 1 é a mesma corrente que vai percorrer pelo resistência 2, pela resistência 3, independente do valor das resistências, que fique bem claro para vocês. Por outro lado, o que nós sabemos que diferencia é a sua tensão. Sendo assim, nós temos que a resistência equivalente é a resistência 1 vezes a corrente de AB, mais a resistência 2 vezes a corrente de AB, mais a resistência 3 vezes a corrente de AB, dividido pela nossa corrente entre o terminal de AB. Quando eu falo AB, é o terminal A e o terminal B. Fique claro para vocês. Podemos colocar a nossa corrente em evidência ou simplesmente nós podemos cortar os valores da corrente. Ou seja, a nossa resistência equivalente é igual à resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. E assim por diante, quantas resistências tiver no nosso circuito. E aqui nós temos novamente a resistência equivalente representada no nosso circuito. Simples assim. Note que nós temos a soma das resistências. De qualquer forma, à medida que você vai associando os resistores em série, você vai aumentando a resistência da associação. E isso provoca reduções na corrente. Às vezes a gente associa um resistor em série com equipamentos para reduzir a tensão e a corrente que vai para esse equipamento. Ou seja, com uma resistência colocada em série, ela vai ter mais dificuldade
de a corrente passar e, consequentemente, há uma redução do valor da nossa corrente. E como a DDP, ou seja, o que é uma DDP? Uma diferença de potencial, ela vai ficar dividida entre os resistores envolvidos, então ele também terá uma redução da sua tensão, ou seja, na corrente e na tensão.